Olá, meus amigos. Que bom estamos juntos hoje novamente para o estudo do ESD, do tomo 1, e nós vamos falar sobre as obras básicas. Então, iniciamos sempre o nosso estudo com a prece, colocando nosso pensamento nas luzes do Divino Mestre, sempre buscando o amparo da espiritualidade amiga, que coordena os estudos, para que sejamos intuídos, todos possamos juntos aprender um pouco mais, ouvir essa palavra que cai no nosso coração e que ela possa nos mover, fazer com que ampliemos a nossa consciência um pouquinho mais. E com muita gratidão por todo esse apoio que temos. Damos por iniciado o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Semana passada, nós vimos o Marco, voltando aqui os estudos e falando para a gente de uma forma tão clara, com tanta abertura ainda no nosso entendimento. Então, por mais que a gente venha falar de assuntos que nós já conhecemos ou que nós já ouvimos falar de alguma forma, cada dia é diferente. Eu coloquei aqui um texto de que a investigação racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita. E toda essa beleza e toda essa, ao mesmo tempo, complexidade, que o Marco trouxe para a gente, como Allan Kardec foi providencial, como ele trabalhou de uma forma tão intuitiva. Nos seus mais de 50 anos de idade, todo o seu estudo científico, tudo isso foi importante. Porque quando a gente traz a doutrina, e hoje a gente vai olhar para as obras básicas, a gente reconhece o tríplice aspecto da doutrina. Então, nós teremos a ciência, e toda essa literatura traz um pouco disso. A ciência, ela tem um papel importante, porque ela estuda, e ela tem um compromisso de explicar. Então, ela vai fazer umas colocações científicas para a gente, de tudo aquilo que é espiritual e que às vezes é tão subjetivo. A parte de filosofia, ela investiga, ela vem nos instigar a fazer questionamentos. Eu acredito que todo espírita seja um pouco questionador, porque é o que nos move querer saber, ter essa necessidade de responder alguns questionamentos. E esse é o papel da filosofia, que acaba por trazer o esclarecimento. Então, a religião, que é essa ligação do homem com com a sua parte espiritual, com o mundo espiritual, ela vem para trabalhar as leis morais, e a doutrina, nas suas obras, ela traz essa questão de sublimar, de a gente ir além, de trazer uma parte de uma moral transformadora. E a gente vai aos poucos reunindo essas três faces da doutrina nas suas obras básicas, é o que a gente vai comentar hoje. Então, com relação às obras, elas trazem o que concerne às manifestações dos espíritos, também faz parte. Quando temos essa correspondência, essa relação com o mundo espiritual, Kardec foi pesquisando, foi organizando e foi colocando tudo de uma forma muito didática, de uma forma muito exata, O Marco falou da síntese, da antítese, E todo o processo dessa confecção, que foi a forma como foi recebida, Então, essas bases morais que assentam a doutrina, ela vem vindo passo a passo nas obras. E ela também traz a aplicação desses princípios na parte de ciência e dos questionamentos filosóficos. Então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, em 1857. Em seguida, o Livro dos Médiuns, que foi em 1861. E depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864.
Depois o livro Céu e Inferno, 1865, e a Gênese, em 1868. Isso porque a gente ainda teve o que é o Espiritismo e 136 revistas espíritas. Então, o trabalho de Kardec foi acontecendo aos poucos, com muita orientação, com muita dedicação e com muita disciplina. Então, eu trouxe esse slide porque eu gostei muito da forma como ficou demonstrado aqui a ligação entre as obras. Então, o Livro dos Espíritos, como o primeiro livro, o marco, inicial da doutrina, que traz na sua introdução, nos prolegômenos, a definição, o que é o Espiritismo, faz um elo com essa outra obra, não é? E na parte primeira, a base para a construção da Gênese, a parte segunda como uma base para a construção do Livro dos Médiuns, que depois vem detalhando a Gênese, que vem trazendo um aspecto bem científico, a parte terceira, que é a base para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estão as leis morais, e o Evangelho vem detalhando um pouco mais, a parte quarta, que é a base para a construção do céu e inferno, e a conclusão, que fecha todo esse livro de questionamentos dessa obra tão esclarecedora e com um trabalho muito intenso da codificação feita por Allan Kardec. Então começamos falando do primeiro, o Livro dos Espíritos, onde Kardec facilita a nossa leitura colocando a partir de perguntas e respostas. Então vem trazendo todos os temas, dividido em partes, como um educador, e ele entende que o processo precisa ser gradual e as coisas irem se colocando para ajudar na nossa compreensão. Já estava no momento dessa doutrina consoladora chegar, mas ninguém mais do que Allan Kardec, com todo o seu estudo científico, com todo o seu estudo de várias áreas, inclusive astronomia, filosofia, e como educador, colocar para a gente os detalhes. Então, a introdução, ele faz a síntese da doutrina, a finalidade, como ela foi revelada e os envolvidos no processo. Esse processo todo de que as perguntas eram feitas para várias partes do mundo e as respostas chegavam, e ele foi colocando cada uma no seu lugar e trazendo o que ele chama de codificação do mundo espiritual, que foi revelado para nós, como um grande presente para que a humanidade pudesse crescer, avançar. A primeira parte das causas primárias fala de Deus, da criação, dos elementos do universo. A segunda parte do mundo espírita, do mundo dos espíritos. E aí vem trazendo a encarnação, a missão dos espíritos aqui no planeta, dos reinos, de cada criação e da intervenção espiritual no nosso meio. Chama muito a nossa atenção e praticamente é a síntese da revelação do mundo além de nós, além do que nós conhecemos. Muitas coisas a ciência não tem como provar, mas quando Kardec traz esse questionamento, essa resposta toda, muita coisa faz sentido. A terceira parte fala das leis morais, da lei divina ou natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e também a lei de justiça, amor e caridade, completando todo um ciclo dessas leis, trazendo para nós essa ligação com Deus de ensinamento, de exemplo. A quarta parte vem trazendo as esperanças e consolações que acabam por complementar, porque diante desse planeta de provas e expiações que a doutrina vem trazendo,
da nossa pátria espiritual, das nossas quedas, da nossa imperfeição, também traz esse capítulo de esperanças e consolações para que a gente possa entender tudo isso. E a conclusão tem as consequências futuras e um fecho. Esse livro é muito importante e deve ser sempre um estudo em grupo para facilitar e a leitura das questões, que mesmo que a gente ache que 1019 são muitas, se a gente lê 2, 3 por dia, a gente vai lendo esse livro e cada vez mais a gente vai querendo passar para a próxima pergunta e entendendo, mergulhando mesmo no entendimento que ele nos traz. O Livro dos Médiuns, que é o próximo livro, está ligado à segunda parte e às questões 330 a 613, que tratam do mundo espírita e do mundo dos espíritos. E aí coloca um foco, uma luz sobre o sobrenatural e vai falar de todo tipo de manifestações espíritas, a ação dos espíritos sobre a matéria, o laboratório do mundo invisível, como então funcionam as coisas, os fenômenos e as comunicações. A gente vê pelas obras que a doutrina não se faz de fenômenos, mas eles foram necessários em vários aspectos, em vários momentos, para que essa luz também surgisse. E hoje a gente vê a doutrina espírita já trabalhando um pouco menos desse lado fenomênico à mostra, mas com os trabalhos mediúnicos muito importantes, como um trabalho fundamental nas casas espíritas e que tem, nesse Livro dos Médiuns, um manual completo que ajuda e que a gente precisa estudar muito, porque nós somos ainda muito pequenos para entender tudo. Então, ele fala de mediunidade, ele traz as características de cada tipo de mediunidade, a diversidade mediúnica, a individualidade, que cada um tem uma forma de conhecer, de entender, de vivenciar. Cada médium é diferente. Agora, são muitas características. E quando a gente estuda, vai ajudando a compreender cada vez mais. É fundamental. A formação dos médiuns e os perigos. Porque essa é a diretriz. Como, então, nós vamos trabalhar essa mediunidade? Da influência do mundo espiritual, da fragilidade do médium e da obsessão. E ele vem colocando esses temas que, sem dúvida, tem um papel muito do dia a dia mesmo da vida do médium, A natureza e a identidade dos espíritos. Porque ele vem falando das comunicações. Então, como se identifica? Imagina quantas mistificações, quantas questões foram levantadas, e acontecem aí pelo mundo afora com relação à mediunidade. Então, ele traz muito esclarecimento. E aí das reuniões e das sociedades espíritas. Uma diretriz como fazer as reuniões, como funciona uma sociedade espírita, do desenvolvimento do trabalho mediúnico. Essa é a luz, esse é o caminho, essa é a regra, essa é a forma. E a gente precisa estudar e ler e conhecer e entender, porque cada detalhe é importante. E temos um grande caminho de aprendizado de tudo isso. Ainda somos muito pequeninos diante dessa grandiosidade de ensinamento que traz o Livro dos Médiuns. Então, falando agora de um detalhe também do Livro dos Médiuns, de cada livro também eu fui colocando. O Livro dos Espíritos ele é uma base de tudo, mas do livro, com relação ao Livro dos Médiuns, eu escolhi essa mensagem de Chico. Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço. E essa é uma base para os médiuns.
Chico, um grande exemplo. Chico, uma vivência mediúnica, assim que a gente não consegue nem dimensionar. Assim como Divaldo, né? E muitos médiuns importantes, Chico é para a gente um retrato, né? Um espelho, como que a gente fala, né? Um molde, um modelo, é o que a gente tem da ideia do trabalho mediúnico, como ele pode ser e como ele pode acontecer na vida de uma pessoa. E nada mais do que ele dizer para a gente é o esforço. Para o entendimento de uma obra dessa, como o Livro dos Médiuns, preciso mergulhar na obra. E a todo espírita cabe, né, a asa do conhecimento. Porque ser leigo em alguma coisa, né, quando se fala em mundo espiritual, nós temos muito pouco conhecimento. E estudando, né, estudando em grupo, porque ler sozinho o livro também é difícil. Mas quando nós estudamos em grupo e quando nós vamos rever em diversos momentos, né, as questões, começa a fazer muito mais sentido para a gente. E isso é o que cada centro espírita traz. A importância do estudo. Agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Das questões 614 a 999 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E é uma sequência de questionamentos lá no Livro dos Espíritos que é tão importante, cada detalhe é importante que a gente vá lá e esteja sempre acompanhando e relendo. E aí imagina o Evangelho, que aí vem descortinando para a gente. Eu coloquei aqui alguns aspectos, né, alguns pontos que o Evangelho traz para a gente a aliança da ciência e da religião. Que ele trata da vida futura e dos estados da alma. Por isso que a gente fala na parte do sentimento, né? Quantas instruções dos Espíritos vêm constando no Evangelho? Como eles nos instruíram? Fala de mundos inferiores, de mundos superiores e da progressão. Para a gente entender também, conforme a nossa situação, a nossa evolução, que existe vários mundos, e toda aquela parte científica agora vem ligada aqui de uma outra forma. A reencarnação e os laços de família, os laços eternos, os laços de amor, né? Os limites e as necessidades do espírito. As bem-aventuranças, que aí sim entra naqueles evangelhos com as passagens, né? E de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, que humanizam, que alimentam a nossa alma, ao mesmo tempo que esclarecem a razão da vida. Falam sobre os nossos compromissos diante de nossos comportamentos, das aflições, do bem e do mal. Fala das provas, dos sentimentos e também do remédio para tudo isso. Todas essas leis morais trazem todos esses aspectos. Fala também no Evangelho sobre o Consolador prometido. Fala do sentido do amor e da caridade, do homem de bem, da forma de viver no nosso planeta, como a missão do homem na Terra. Colocando para a gente também qual é a verdadeira pureza. Porque são teorias. Ela só se torna verdadeiramente vivência quando nós agimos. E isso tudo o Evangelho vem colocando para a gente. Fala do comportamento, da ação. Traz muitas preces também. Tem um capítulo inteiro, várias questões sobre a prece, tão fundamentais também. E do Evangelho no lar. Tem um modelo de fazer o Evangelho e traz esse Evangelho como proteção, como orientação e como sintonia. Fala da importância, né, do Evangelho, de fazermos o Evangelho na nossa casa e de entender qual é a nossa ligação, qual a ligação do homem com Deus, qual o aspecto religioso da doutrina. É o aspecto de que ele toca o nosso coração e isso se transforma em atitude.
E aí nós temos toda essa luz que brilha. Eu sempre costumo dizer, é um tesouro. É um grande tesouro, vale muito a pena ler cada detalhe. E estudar também, sempre. Do Evangelho, outro tempo desse, agora mesmo no início da pandemia, eu estive estudando com alguns amigos lá de Brasília. Então, cada dia a gente trazia um texto do Evangelho. E aí esse texto, ponto de vista, me chamou muito a atenção. Então, hoje eu quis trazê-lo aqui. Não sei se vocês já prestaram atenção exatamente nesse texto, mas ele traz uns aspectos tão bonitos e tão importantes. E eu compartilho aqui com vocês. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Quando conhecemos o mundo espiritual, quando conhecemos esse outro aspecto, muita coisa muda, nosso olhar muda. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que o homem enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara a dificuldade da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito, e o que lhe abranda as amarguras. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Então, na nossa vivência, o que parece aterrorizante, o que parece gigante, uma barreira imensa, quando a gente olha sobre o aspecto da eternidade, é apenas mais um passo que temos que dar. Tudo diminui. O valor único é a nossa caminhada para a evolução. E o texto ainda continua, olha como ele é bonito da gente ler. Aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura, a humanidade, como as estrelas no céu, se perdem na imensidão. Se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e lamenta pelos que tanto brigam por uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. Imagina o quanto isso foi importante, Aquele momento mais crítico, que foi o início da pandemia, que a gente não tinha ideia ainda de que a gente estaria passando por esse processo todo. Esse texto, ele veio assim, com tanta força, parece que foi escrito agora, mas olha só, é lá do Evangelho. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe um novo horizonte. Em vez da visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que essa vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências do ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. E aí isso se resume, a gente entender um pouco a doutrina, quando ela começa a explicar para a gente sobre Deus, como ela vai colocando qual é o nosso papel aqui na Terra, as coisas bobas, as coisas mesquinhas que a gente batalha tanto vão se tornando menores.
e a gente começa a entender de uma outra forma. Então, esse ponto de vista é o que a doutrina traz para a gente, um novo olhar. Agora, então, a gente vai olhar um pouquinho para o livro Céu e Inferno, que ele retrata a quarta parte, ele vem trazendo um detalhamento, né, das questões 920 a 1019, que é aquela parte das esperanças e consolações que a gente viu lá, não é? Como Kardec foi tão, né, tão exato, e como ele veio colocando em cada obra depois do Livro dos Espíritos o detalhamento das questões, mais específico, voltado exatamente para o ângulo, que no caso do Céu e Inferno é da justiça divina. Ele é chamado de Código Penal da Vida Futura. Traz os mecanismos da justiça divina. Essa questão do que a gente recebe segundo as nossas obras, não é? De que é dando que se recebe. A gente ouve, né, na oração de São Francisco, é perdoando que se é perdoado. Essa questão da justiça divina, como ela é colocada para nós, né? Até mesmo explica um pouco das nossas provas e expiações. Essa questão do castigo. E esse livro, eu estou estudando esse livro com outro grupo, e ele é interessante também porque nós temos aspectos, inclusive culturais, não é? Da nossa religiosidade, inclusive da família, de tudo que a gente traz, do que é incutido na nossa mente a respeito do castigo divino, né? Do castigo de Deus, daquilo que é o pecado, da forma como nós somos castigados, como nós pagamos. E o próprio Espírita mesmo fala muito nesse aspecto. E aí esse livro Céu e Inferno vem colocando sobre isso e vem ampliando a nossa consciência. Não se trata de castigo, não existe um Deus perverso e mau. Existem nós com compromisso diante das nossas atitudes, a nossa consciência que nos cobra. Então são vários aspectos e isso vem esclarecendo aí nesse livro Céu e Inferno. Então ele também fala da filosofia das incoerências religiosas, com o conhecimento científico. Ele vai colocando uma coisa e outra. Aí ele fala do céu, ele fala do inferno, do purgatório, sabe, das penas eternas, fala da morte. E é tão importante falar da morte, como é importante falar da vida. Quando a gente começa a entender um pouco do mundo espiritual, da nossa eternidade espiritual, o mundo espiritual que aqui é uma realização, mas é lá a nossa vida, tudo isso começa a se ampliar, sabe? E aí algumas coisas ficam incoerentes e a gente começa a entender um pouco mais. Os paradigmas da fé raciocinada. Porque quando ele nos chama para entendimento, para a gente pensar sobre aquilo, não faz sentido. Como não faz sentido a gente ter um Deus tão grandioso, né? E lá um inferno, que é um local onde a pessoa cai e não sai mais. Ela fica lá, independente do que ela tenha feito, né? Ela sem chance, sem oportunidade. Só isso já é incoerente com o Deus grandioso e bom e justo. E quando a gente estuda mais detalhadamente esse aspecto, inclusive falando de anjos e demônios, a gente começa a ampliar cada vez mais o nosso entendimento. E aí ele traz os diálogos, né, de Kardec com os espíritos e as impressões, as condições dos espíritos lá do outro lado. O processo de desencarne, como funciona, é neste momento aí que a pessoa carrega suas ilusões para lá e que a gente vê que nada muda, que é uma continuidade. A pessoa acorda no mundo espiritual, mas ela é do mesmo jeito que ela era aqui. O processo de desencarne não fez com que ela mudasse totalmente. Então, esse livro também, ele é interessante. E pelo que, às vezes, ele é deixado de lado, né? E a gente tem atenção com as outras obras, e algumas são de cabeceira, como
o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Mas o Céu, Inferno e a Gênese são muito importantes para a gente entender algumas coisas. Nos ajudam muito na compreensão. A gente vai falar aqui então sobre a Gênese, que foi o último livro, né, da codificação, tratado de obra básica, mas ela trata lá da primeira parte e vem colocando aspectos científicos muito interessantes da gente ler, né? As questões 1 a 329. A palavra Gênese já significa origem. Então, ela vai tratar do aspecto científico da origem dos seres, o princípio material. Né? O Marco que dá essas aulas incríveis para a gente, falando do átomo. Né? A gente teve até a palestra, acho que da Olga, né? Lá pelo Diógenes, falando do átomo ao arcanjo. Então, a gente vê que é um processo, né? E esse aspecto científico, ele é interessante quando a gente também estuda em grupo, porque a gente vê que cada um, né, coloca a sua forma de entender esse aspecto e ajuda muito a gente a entender. Deus e o universo. Para a gente sair um pouco dessa coisa de o planeta Terra é tudo, viveu aqui é tudo. Tem vários planetas, tem várias situações, tem várias criações. Não é? O universo é complexo, é gigante. Estrela, a gente descobre que estrela não é aquilo que a gente olha daqui. Então, essa parte da astronomia, sabe, ela tem um conteúdo que a gente desconhece, então é muito bom a gente ler a Gênese. Os períodos de formação da Terra. A gente estuda geografia muito pouco, de geologia a gente entende quase nada. Então, a Gênese vem colocando ali para a gente esses aspectos. E aí ele fala da Gênese orgânica, da Gênese espiritual e mosaica. Então, cada detalhe do princípio explica sobre a matéria, sobre os fluidos, explica sobre o princípio inteligente, o princípio espiritual, e vai falar do perispírito, né, e dos fluidos com detalhes, e do aspecto científico, inclusive. A gente usa muito quando a gente vai falar de perispírito, e quando a gente lê as questões do Livro dos Espíritos, a gente vem na Gênese para a gente entender também esse aspecto que ela traz. Os sinais dos tempos e o futuro, quanta ansiedade, quanta coisa a gente tem vontade de saber e de entender, e a Gênese vem trazendo também essa colocação no aspecto científico. O Espiritismo revelador, a fonte de luz e sabedoria que ele é. Lá no finalzinho da Gênese, eu tive que trazer a parte do texto aqui, porque eu sou encantada com aquele texto. Quando eu leio, eu falo assim, meu Deus, isso aqui, ele está realmente ampliando, colocando todo o aspecto da doutrina espírita, mas ampliando de uma forma tão rica para a gente. Está lá nessa finalzinho aí, e a gente vai ver agora no próximo slide. E eu trouxe aqui, então, um texto da Gênese, porque neste momento que falamos em transição planetária, que falamos nas dificuldades que todos os países estão enfrentando com a pandemia, esse texto ele vem ser assim de grande importância, de expansão da nossa consciência. A humanidade é um ser coletivo, em quem se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Então, nós vamos evoluindo individualmente e o planeta e os planetas todos vão seguindo o seu caminho de evolução também. E não podemos pensar apenas em nós. Nós somos todo um ser coletivo, uma criação divina, onde uns aprendem com os outros. E como nessa imagem aí, todos de mãos dadas neste momento, para encontrar uma solução,
para trazer uma melhora coletiva, para usar tudo que nós podemos aprender como seres individuais para aplicar no coletivo e vencermos a batalha contra o egoísmo. E aí nas obras básicas, o que elas também trazem para a gente, né, e vem trazendo também o texto aqui da Gênesis, quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e não o restrinja à produção de fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Desvendando os mistérios do mundo invisível, mostra-nos o seu verdadeiro papel na criação, papel ativo tanto no estado espiritual como no estado corporal. Olha que importante, não é? Que texto, né, forte, essa estrada nova para dizer para a gente que somos eternos, que esse olhar nosso para esse momento, a vida de hoje, presente, é importante sim, temos cuidado sim, mas nós somos muito mais do que isso, nós temos uma caminhada longa de vários acontecimentos. E que esses mistérios do mundo invisível podem nos ajudar e muito. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Isso ajuda muito a gente. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Porque a gente vem com tudo isso. Começamos lá nos questionamentos do Livro dos Espíritos e ele vem perguntando, e cada contraponto. E aí tem depoimentos, e daí tem os questionamentos. O Livro dos Médiuns vem detalhando cada situação, fala tudo, abre todas, coloca as cartas na mesa. Isso foi disposto para a gente no momento que a gente tinha como entender. No momento em que a ciência junto, já estava preparada para que a gente pudesse pelo menos entender e iniciar a nossa caminhada. Olha o papel tão importante das obras básicas. Esse é o chamamento que elas têm para todos nós. Finalizando então, eu trouxe essa mensagem de Chico, que diz que tudo passa, e isto também vai passar. Cultiva o entendimento, mobilizando a ti mesmo nessa jornada de amor e acenderás entre os homens aquela caridade que é senda de luz para a vida maior. Chico, com a sua bela mensagem, nos toca o coração. E agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos aqui em estudo, de relembrarmos alguns aspectos das obras básicas e aproveitar essa oportunidade para agradecer. Agradecer muito, agradecer a Kardec, agradecer a equipe espiritual que sempre acompanha todo esse processo de transformação do nosso planeta, de transformação de cada um de nós. Agradecer pela oportunidade de conhecer essa doutrina de amor. Agradecer pela oportunidade de termos esse médium Chico Xavier entre nós, nos dando tantas lições, nos demonstrando um grande amor pela humanidade e uma grande compreensão, abrindo para nós um caminho iluminado, dizendo que tudo passa e que o nosso momento, que não é fácil, também vai passar. Então, diante dessas luzes do Divino Mestre, de toda a espiritualidade que esteve conosco, finalizamos mais uma noite de estudo, dando graças a Deus, e assim seja.